Muito bem. Vamos agora analisar esta questão, responder esta questão que envolve o assunto conjunto complementar. A questão diz o seguinte: considerando o conjunto U de todas as pessoas brasileiras, sejam então os conjuntos. Dois pontos. A. A é o conjunto dos elementos X pertencentes a U, tal que X é homem. B é o conjunto dos elementos Y pertencentes a U, tais que Y tem pelo menos 16 anos de idade. C é igual a Z, pertencente a U, tal que Z tem no máximo 20 anos de idade. Indicando por X barra o complementar de X em relação a U, represente cada conjunto a seguir por meio de uma propriedade que determine os seus elementos. Então, nós estamos falando de linguagem, de vocabulário que envolve o assunto conjuntos, né? De um determinado tipo de apresentação de um conjunto através de uma propriedade, que é a forma que a gente tem que responder essa questão, né? E estamos também trabalhando com o conjunto universo. O conjunto universo é aquele conjunto todo que representa o todo de um determinado raciocínio, de um determinado ambiente. No nosso caso, os nossos elementos são as pessoas brasileiras. Então, nosso conjunto universo total são as pessoas brasileiras. E nós temos, então, subconjuntos desse conjunto universo definidos por A, B e C, definidos cada um deles por uma propriedade. Então, vamos para as alternativas. A letra A, ela quer que a gente encontre o A barra. O A barra é o complementar de A, ou seja, o complementar de A para quem? Para o conjunto universo. Mas quem é o conjunto A? O conjunto A, vamos colocar bem aqui, A barra. O conjunto A é o conjunto de todos os elementos do universo, tais que esses elementos sejam homem. Então, quem é o complementar de A para chegar no conjunto universo? Seriam as mulheres, né? Ou seja, nós teríamos que o A barra seria igual, vamos colocar assim, X pertencente ao universo, tal que X é mulher. E assim nós determinamos o conjunto complementar de A através de uma propriedade dos seus elementos. Qual é a propriedade? Ser mulher. A letra B, ele quer o B barra, ou seja, o complementar de B para o universo. Mas quem é o conjunto B? É Y pertencente a U, tal que Y tem pelo menos 16 anos de idade. Pelo menos quer dizer 16, 17, 18, né? Então, quem é o complementar de B? Ora, se B é de 16 para cima, o complementar de B é os que vão de abaixo de 16 até 15 anos, né? Então, vamos colocar aqui que o B barra é igual a Y, para usar a mesma variável, pertencente a U, tal que Y tem idade inferior, menor, né? A 16 anos, né? E assim nós estabelecemos o complementar de B, que é B barra, através de uma propriedade dos seus elementos. Na letra C, ele quer o complementar de C, né? Então a gente tem que ver quem é o conjunto C. O conjunto C, ele diz assim, C são os elementos Z tal que Z tem no máximo 20 anos de idade, ou seja, no máximo quer dizer o mais velho é o que tem 20 anos. Então, vai de 0 a 20. Então, quem é o complementar de C? São os que têm mais de 20. Porque os elementos de C são até 20. Então, o complementar dele são os outros que não são pertencentes a C, que é o complementar de C em relação ao conjunto universo. Então, nós vamos dizer que o C barra é o Z pertencente ao universo, tal que Z, que são os elementos, tem mais de
20 anos de idade. Agora ele complica um pouquinho mais na letra D e ele quer uma operação, né? Ele quer agora na letra D, ele quer o complementar da interseção de B interseção com C. Então ele quer, a gente tem que primeiro encontrar quem é B interseção com C, para depois encontrar o complementar desse conjunto. Mas ele quer agora B interseção com C, o complementar disso. O B são os elementos, as pessoas que têm menos de 16 anos de idade. Né? Pelo menos 16 anos de idade, aliás, de 16 para frente, né? Então vamos colocar aqui que o B, vamos colocar, se fosse aqui uma reta, eu coloco aqui o conjunto B, eu vou ter aqui o 16 anos de idade aqui, né? E esse conjunto B vai pegar do 16 para frente. E o C, ele quer os que tem no máximo 20. Então, o meu conjunto C já é assim. Eu tenho aqui, vamos supor, 20 aqui, né? 20 anos. E os elementos são daqui para trás. Então, quem é a interseção desses caras, né? A interseção são esses elementos que estão tanto no primeiro quanto no segundo. Então, seria aqui, né? Que tem 16, aqui daqui até 20. Então, de 16 até 20 é a interseção. E quem é o complementar dessa interseção, que é complementar de B interseção com C? É quem tem menos de 16 ou mais que 20. Então, nós vamos colocar assim, que são os elementos que nós vamos chamar de W, né? W pertencentes ao universo, mas não são todos, tá ok? W é menor, né? Vou colocar a linguagem da matemática, não, W botar menos. Tem menos de 16 anos ou W tem mais de 20 anos. Só lembrando que menos de 16 anos significa de 15 para trás, né? E mais de 20 anos significa 21, 22, né? E assim vai. E a última, e talvez a mais complicada das solicitações da questão, vamos precisar de um pouquinho mais de espaço, vamos ver se dá para esticar aqui um pouco. Ele quer a união de dois complementares, o B e o C. Só que a gente já tem esses dois complementares. Os dois complementares, eu posso até colocar aqui, são o B complementar de B e o C, né? Nós já temos esses dois. Então, ele quer que a gente faça a união deles. Quem é B complementar? São os que têm idade inferior a 16. E o C complementar são os que têm mais de 20 anos. Então, a união é juntar esses caras. Então, agora ficou um pouco mais fácil, né? Vamos colocar aqui que B complementar união com C complementar é igual a... Vamos chamar os elementos de T. T pertencente ao universo, tal que T pertence a B ou a C. Então, se pertence a B, é inferior a 16 anos, né? Tem idade inferior a 16 anos ou T tem idade maior que 20 anos.
O interessante é a gente observar que o complementar da interseção, né? Essa aqui é uma observação aqui final, que esse complementar aqui da interseção é igual, né, ao conjunto que é a união dos complementares, né? Você pode ver aqui pela descrição que a gente chegou, ó, aqui nós temos W tem menos de 16 anos ou W tem mais de 20 anos, e o de baixo T tem idade inferior a 16 anos ou T tem idade maior que 20 anos, né? Nós fizemos com uma linguagem diferente, porque estávamos resolvendo questões de forma independente, mas eles representam rigorosamente os mesmos resultados, portanto são conjuntos que têm os mesmos elementos, logo são conjuntos iguais. E aí nós discutimos um pouco aqui nessa questão, né, a questão do conjunto universo e do conjunto complementar, de como a gente escreve, apresenta um conjunto através de propriedade dos seus elementos.